Ah, Curitiba, a cidade verde, dos pinheiros e dos inovadores. Essa joia do sul não apenas encanta pela beleza natural, mas também pelo seu urbanismo inteligente. Segundo o prefeito Rafael Greca, desde 2017, a prefeitura retomou fortemente as ações que identificam Curitiba como uma cidade inovadora e de vanguarda, trabalhando pela sustentabilidade no presente e construindo uma cidade ainda mais inteligente para o futuro, com melhor qualidade de vida para seus cidadãos. A capital recebe o título de Cidade Inteligente, o que mostra o cuidado que tem com o curitibano, um modelo para o mundo. Por outro lado, uma cidade modelo para o mundo negligencia a energia elétrica para os seus cidadãos? Segundo o professor do programa de pós-graduação em gestão urbana da PUC Paraná, Denis Alcides Rezende, uma cidade só é efetivamente inteligente se oferecer serviços públicos para ampliar a qualidade de vida dos moradores. Na capital, há questões que desafiam essa imagem perfeita, onde a inteligência não se encontra disponível para todos. Existe uma ironia que permeia as ruas da capital. Enquanto alguns são iluminados pela eficiência e conectividade, outros se encontram apagados pela falta de energia e pela desigualdade. Neste rádio documentário, Sem Energia para Tudo, exploraremos as nuances da justiça climática e da distribuição de energia elétrica na capital paranaense. Focaremos no fato de uma cidade que se intitula tão avançada no campo da inovação ainda lidar com desafios na garantia de acesso ao básico. O que está por trás da fachada iluminada de Curitiba? Iluminando o problema. O termo mudança climática refere-se às alterações a longo prazo nos padrões climáticos médios nas condições meteorológicas em uma determinada região ou em todo o planeta. Teoria confirmada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, o IPCC, em um contexto global, a mudança climática é decorrente principalmente pelas ações antrópicas, ou seja, as atividades humanas. Isto é, geram o aumento da emissão de gases de CO2, proveniente principalmente da queima de combustíveis fósseis, uso de automóveis e pelo processo de desmatamento. Esse, por sua vez, é resultado exponencial do agronegócio, modelo que devasta através da pecuária e monocultura. O acúmulo de toda essa emissão contribui muito para o aquecimento do planeta, resultando em mudanças significativas no clima, como aumento da temperatura média, eventos climáticos extremos e alterações nos padrões de chuva. A partir de tais mudanças, surge a emergência climática. O próprio termo destaca a urgência e gravidade das mudanças climáticas atuais, indicando que estamos enfrentando uma situação crítica e que demanda ação imediata. A palavra emergência ainda enfatiza que as alterações do clima não são uma preocupação futura, mas um problema de agora e que exige iniciativa para ontem. Os eventos climáticos extremos se desdobram em várias categorias e podem ser de origem hidrológica, geológica, meteorológica ou climatológica. Inundações, alagamentos, enchentes e deslizamentos estão dentro dos eventos hidrológicos e são os que mais afetam a região sul do país e que tendem a se intensificar nos próximos anos. Segundo os últimos relatórios do IPCC, houve um aumento na frequência e intensidade de eventos extremos relacionados à chuva na região, condições que agravam a vulnerabilidade de quem já sofria com essa realidade. Para entender acerca dos principais desafios que a emergência climática traz à capital do Paraná, conversamos com Felipe Maia Emke, diretor do Departamento de Mudanças Climáticas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba. Então, os maiores desafios em relação ao clima, né, são as tempestades, né, as inundações, né, que são decorrentes, né, das chuvas fortes, que têm impactado muito não só as infraestruturas, mas tem impactado também essas comunidades mais vulneráveis, né, que têm demandado muito serviço de atendimento, né, e ocorrências, por exemplo, da Defesa Civil, né, e também a gente tem
tido também uma situação muito importante aqui na cidade de Curitiba, na grande Curitiba, que até num período de pandemia nós passamos recentemente por uma crise hídrica, né? Que seja decorrente ou não da questão das mudanças climáticas, a gente sabe que ela tem a ver muito com a questão climática e que isso afetou, né, não escolheu, né, nenhum grupo vulnerável, né? Ele afetou a todos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, são citados constantemente no planejamento urbano da capital. Pensando no Objetivo 7, que se refere à promoção de energia sustentável, acessível e limpa, investigamos como a chamada Cidade Verde tem lidado com a implantação da energia sustentável. Para que, abre aspas, até 2030 seja garantido o acesso à energia barata, confiável, sustentável e moderna para todos, fecha aspas, órgãos como a Companhia de Habitação Popular de Curitiba, a Coab, atuam. Os projetos se desdobram em acompanhamento de obras de conjuntos habitacionais, produção de material técnico e instalações de painéis fotovoltaicos. Essa demanda cada vez maior pela produção de energia renovável é uma necessidade urgente em um mundo de emergência climática, que não pode mais arcar com os impactos de combustíveis fósseis. Essa mudança pressupõe respeito às populações mais vulnerabilizadas, comunidades tradicionais, comunidades pesqueiras e quilombolas. A fim de compreender acerca da temática da energia elétrica e mudança climática associada à questão de interseccionalidade, conversamos com a professora de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, Maria Carolina Maziviero. Por outro lado, também tem, se a gente olhar por essa questão de gênero, eu estava até vendo agora os alagamentos lá em União da Vitória. Tudo bem, a prefeitura está fornecendo os abrigos, só que para as mulheres é muito difícil estar em abrigo, porque você não tem situação de privacidade, você pode sofrer abuso, criança a mesma coisa, é uma outra dinâmica, né? A mesma coisa com a energia elétrica. Então, se você não tem energia elétrica, você está mais insegura porque a rua é escura, você não consegue sair em determinado horário. Imagina, eu falei que mulheres são a maioria que trabalham de ocupações como cuidadoras, né? Então sai tarde, volta tarde, ou volta tá escuro. Lá nessa ocupação que a gente trabalhava, eles só conseguiam tomar banho quente até um determinado horário, porque depois, como era gato e todo mundo chegava do trabalho e tal, naquele período caía. Então, assim, dificulta completamente a vida. Nem todo mundo tinha banheiro. Então dificulta sobremaneira assim, a vida, né? A vida fica insustentável, né? Os impactos das mudanças do clima são ainda mais acentuados em crianças, mulheres negras, indígenas, comunidades rurais, quilombolas, marisqueiras e periféricas. Isso se reflete em uma situação conhecida por injustiça climática. Para entender melhor a justiça climática, imagine uma nave espacial. A metáfora proposta em 1966 por Baldwin, economista estadunidense, afirma que os impactos ambientais atingem a todos os seus habitantes. Como tripulantes da mesma nave, a humanidade utiliza os mesmos recursos e espaços, que são limitados. A busca pela justiça climática visa garantir que todos estejam na primeira ou na terceira classe da nave, que tenham acesso justo aos recursos e estejam resguardados contra os efeitos das mudanças climáticas. Isso implica em uma distribuição igual das responsabilidades e das vantagens, assegurando que aqueles que menos contribuíram para as emissões do gás de efeito estufa não sejam os mais afetados pelos impactos do clima. No entanto, foi só em 2015 que o termo justiça climática foi reconhecido pela ONU, no preâmbulo do Acordo de Paris. Ela propõe que as mudanças no clima sejam combatidas com a responsabilização daqueles que efetivamente causaram o desequilíbrio e que possuem mais condições de enfrentá-las. Nesse sentido, visitamos também a Assembleia Legislativa do Paraná para dialogar com o deputado estadual do Paraná, Goura Nataraj, buscando compreender a intersecção entre questões de justiça climática e políticas públicas na capital paranaense.
Assim, eu vejo que na governança, que a gente fala de Curitiba, não cabe mais você pensar Curitiba dissociada desse núcleo urbano central. São 14 municípios que já são praticamente conurbados, né? Então, você tem uma ligação contínua entre Pinhais, Curitiba, Araucária, Curitiba, Campo Largo, Curitiba. Isso é um grande território. E a gente não tem uma integração de políticas públicas, né? Isso é fato. Você tem alguma coisa na área do transporte bastante incipiente, mas você tem um contingente, a gente está falando de quase 3 milhões de pessoas que vivem nesse território, porque a gente tem que tratar a questão climática, não é uma questão do município, é uma questão territorial, ou melhor dizendo, uma questão global, obviamente. Mas existe uma dimensão de um território que não vai respeitar assim, aqui mudou o município, aqui não vai ter, aqui, sei lá, uma tempestade ou uma situação climática não vai afetar. Não, vai sim. E para isso, esses mecanismos de governança precisam estar muito melhor incorporados e conversando entre si, não estão. Em resumo, a dinâmica climática não reconhece fronteiras ou divisas fixadas pela espécie humana. A intensidade dos impactos das mudanças climáticas afetam de forma diferente a cada comunidade e, naturalmente, de forma acentuada aqueles que são mais vulneráveis socioeconomicamente. Nesses casos, é possível apontar para a questão do racismo ambiental e a potencialidade das interseccionalidades dentro dos efeitos das mudanças climáticas. No que se diz respeito ao quesito impacto, quem já sofre com as relações de poder que geram a desigualdade social está sujeito a maiores consequências dessas mudanças. Quem precisa de justiça climática e energia elétrica em Curitiba? Em agosto de 2023, após a atuação da Defensoria Pública de Curitiba, uma família haitiana, moradora do bairro Ganchinho, sem energia elétrica em casa, obteve o direito de acessar o serviço. A Defensoria foi à Justiça para pedir indenização por danos morais após inúmeros pedidos da família para que a Companhia Paranaense de Energia, Copel, empresa responsável pelo serviço de rede elétrica no Paraná, realizasse a ligação. De acordo com o morador, até então, a família era obrigada a usar um pequeno gerador para iluminar a casa durante a noite. Em suas palavras, abre aspas, "A minha esposa atende em casa, faz o cabelo, principalmente trança nas clientes. As mulheres que vinham aqui para serem atendidas começaram a ficar desanimadas por causa do desconforto no ambiente. Além disso, sem luz, não podemos comprar um aquecedor durante o período de frio. Eu cheguei a pensar em desistir e colocar a casa para vender, mesmo tendo investido tudo o que tínhamos para construí-la." Fecha aspas. Segundo o defensor Eric Lepalazzi, defensor público do Núcleo de Defesa do Consumidor, a negativa em prestar esse serviço público, essencial para o consumidor, viola um direito fundamental básico, que é a dignidade da pessoa humana. É fazer essa pessoa viver no século passado. Questões como dessa família não são casos isolados, que nos fazem questionar como justiça climática e energia elétrica se entrelaçam. O que une esses dois temas no contexto da capital? E, no final das contas, quem são os mais afetados nessas situações? Bom, mesmo que haja um esforço para promover fontes de energia limpa e eficiência energética, comunidades periféricas e marginalizadas estão fadadas a enfrentarem dificuldades para acessar as tecnologias devido a barreiras financeiras. Isso cria uma disparidade no acesso à energia limpa, já que algumas áreas podem continuar dependendo de fontes energéticas mais poluentes e caras. Isso resulta em uma maior exposição a custos mais altos de energia e a consequências negativas para a saúde devido à poluição associada a fontes de energias mais baratas. Além disso, a implementação de grandes projetos de energia e infraestrutura em Curitiba pode levar ao deslocamento de comunidades locais ou à gentrificação, processo que aprofunda a segregação socioespacial nas cidades, especialmente quando esses projetos são realizados em áreas urbanas em momento de revitalização. Isso pode gerar a perda de moradia e meios de subsistência para residentes de baixa renda, aumentando a desigualdade socioeconômica
e a marginalização dessas comunidades. Os eventos climáticos, como enchentes, queimadas e tempestades, são agravantes nesse quesito, tornando a distribuição de energia elétrica inacessível ou fragilizada. A definição de áreas ambientalmente frágeis é determinada com base na probabilidade da região a danos de origem humana ou natural, identificando locais que são particularmente sensíveis a impactos ambientais adversos e que possuem baixa resiliência ou capacidade de recuperação. Tais áreas podem incluir regiões próximas ou pertencentes a corpos d'água como rios, lagos e várzeas, além de topos de morros, encostas, áreas de aquíferos e ecossistemas costeiros como restingas e manguezais. Grupos sociais que são mais vulneráveis têm seus direitos fundamentais violados em meio à falta de segurança na moradia, que, somado aos estragos provocados pelas intempéries climáticas, fragilizam ainda mais uma situação já delicada. Tem várias frentes, né? A gente trabalhava numa ocupação de moradia em que eles tinham um ponto lá longe de luz, daí desse ponto ia irradiando um monte de gato que eles mesmo fizeram porque a concessionária dizia que não podia colocar energia elétrica lá dentro porque não era regularizado. Daí então ela chegava com um poste até o começo aqui da ocupação, um poste. Daí a população fazia um monte de gato e ia lá para dentro. O que acontecia? Incêndio, queimou uma casa que tinha 11 crianças, um monte de coisa. Em relação à capital paranaense, esse fenômeno também é perceptível. Conforme os dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, IPUC, as áreas de risco em Curitiba englobam as áreas de proteção ambiental, áreas de preservação permanente e regiões com vegetação nativa, rios e pântanos. Além disso, de acordo com o relatório técnico da Polícia Rodoviária, em comparação com os outros municípios da região metropolitana de Curitiba, a capital concentra a maioria dos assentamentos informais, dispersos por quase toda a cidade. Entretanto, as áreas mais propensas a abrigar moradias precárias estão localizadas nos bairros de fronteira com outros municípios, especialmente ao sul e leste da cidade. Esses bairros incluem a Cidade Industrial de Curitiba, SIC, Cajuru, Tatuquara, Umbará, Campo do Santana, Parolim, Caximba e a área de proteção ambiental do Rio Iguaçu, Pilarzinho, São João e Cachoeira. O relatório ainda destaca que a distribuição dos assentamentos urbanos reflete uma exclusão territorial, pois são áreas que o mercado imobiliário geralmente negligencia e que carecem de fiscalização adequada por parte das autoridades públicas. Esse cenário resulta na contínua restrição do acesso à cidade e a diversos direitos básicos, incluindo o acesso à energia elétrica. No que diz respeito à infraestrutura, o relatório aponta uma deficiência significativa nos serviços de fornecimento de energia elétrica, revelando que 27% das residências localizadas em aglomerados subnormais não possuem medidores de eletricidade. Então, eu acho que você tem que ter uma mudança, de fato, de uma perspectiva dos órgãos responsáveis. A gente, infelizmente, privatizou a Copel. Ela vai atender ainda mais a uma lógica de lucro privado aqui no Paraná. Mas o que ocorre? Aqui em Curitiba, a gente tem mais de 150 mil pessoas, grosso modo, vivendo em situação de vulnerabilidade, precariedade. Essas pessoas, muitas vezes, não vão ter a posse do lote, do imóvel, um documento do IPTU no nome delas, elas não vão ter isso. E a Copel acaba exigindo isso para fazer a ligação da energia elétrica. Analisamos os dados fornecidos no site da Copel e levantamos pontos sobre acessibilidade e transparência, principalmente no que se refere às mudanças climáticas. Segundo as políticas corporativas divulgadas no site, o plano referente ao assunto possui um compromisso com a redução da emissão de gases do efeito estufa. Apesar de essencial, a política institucional carece de maiores comprometimentos para o momento de emergência climática, ou seja, não há um controle sobre danos resultantes desses eventos. A empresa de energia, para além de sua preocupação com carbono, carece de garantias acerca da distribuição de energia elétrica em casos de desastres climáticos, que mostrou não disponibilizar dados relativos ao planejamento de ações efetivas exigidas nestes casos. Se você tem situações assim em Curitiba, as ocupações da SIC, do Tatuquara, não precisamos ir muito longe, assim, até aqui no Parolim, sabe?
onde você tem áreas de extrema vulnerabilidade. Não é pouca, assim, miséria e pessoas vivendo em situações muito degradantes e muito indignas. Então, a Copel e o governo do estado podem sim ter um protocolo diferenciado para atender essas regiões. Tá? Se a gente tivesse uma política habitacional funcionando, se a gente tivesse de fato um olhar assim para essas necessidades, a gente teria uma outra realidade, mas não tem. Então, eu acho que o principal é entrar, vier sim vontade política, uma visão social, uma preocupação social maior. Uma luz no fim do túnel. Segundo o Pacto Global das Nações Unidas, no âmbito de justiça climática para o setor de energia, a transição energética deve ser feita de forma justa, principalmente no cenário de emergência vivenciado, uma vez que o setor energético é responsável atualmente por 75% das emissões globais de gases de efeito estufa. Pensando no aspecto local para agir em escala global, foi desenvolvido o Plano Diretor de Curitiba, revisado pela Lei Municipal 14.771 de 2015, que engloba tanto a diretriz para o desenvolvimento urbano e ambiental quanto a promoção da gestão democrática da cidade, visando o crescimento integrado e sustentável. No que se diz respeito à política habitacional, estabelece que esta deve garantir o acesso à moradia, especialmente para a população de baixa renda, reconhecida como mais vulnerável. O objetivo é assegurar o direito social à moradia, entendido como acesso a habitações que atendam a padrões mínimos de qualidade, incluindo serviços, infraestrutura e equipamentos públicos, disponíveis a um custo acessível. Além disso, destaca a importância da integração com outras políticas públicas, principalmente as de cunho social, ambiental e de desenvolvimento urbano. Na capital, ainda existe o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Curitiba, o Plan Clima. Aprovado em 2020, o modelo de governança estabelecido pelo programa admite a informação e educação da população como possibilidade de monitoramento e controle social acerca da mudança climática. Assim, quanto maior o conhecimento da cidade acerca dessas mudanças, maior poderá ser o seu engajamento para mudar esse cenário. Então, o Plano Clima ele é articulado com a região metropolitana e com outras esferas de governo e com o que a gente chama de integração, né? Ele é integrado, né? Ele prevê a integração tanto horizontal, vertical e em outros níveis, né? Porque o plano do clima, acho que a coisa mais importante quando nós falamos em governança climática e no nível municipal, é que o plano do clima ele não é um plano da prefeitura, ele é um plano de toda a sociedade curitibana, né? Então, que ele deve ter, que todo e qualquer cidadão, instituição e vamos dizer, grupo, né? Ele tem que estar ciente do seu papel, né? Do seu dever e ciente do que você pode fazer para poder ajudar a combater, tanto mitigar quanto se adaptar às mudanças climáticas. Paralelamente, programas como Curitiba Mais Energia, que está previsto entre as ações da cidade para a mitigação das mudanças climáticas, fomenta o uso de energia renovável na capital, por meio do planejamento e de estratégias concretas que estreitam a relação entre a cidade e o meio ambiente. O programa foi melhor explicado pelo entrevistado João Carlos Fernandes, diretor do Departamento de Eficiência Energética e Geração de Energias Renováveis de Curitiba. A Prefeitura de Curitiba tem um projeto chamado Curitiba Mais Energia, que tem várias ações, e uma das principais ações dele é que a Prefeitura passe a consumir energia renovável somente e de fontes próprias. A matriz energética brasileira já é uma matriz energética que tem bastante participação da energia renovável, mas que tem ainda uma participação menor, mas é ainda presente, e nos momentos em que falta energia, essa participação fica maior, que é a geração de energia a partir de fontes térmicas, que não são renováveis, certo? Principalmente essas. Mas a Prefeitura de Curitiba, então, sabendo disso, ciente disso, ela fez um projeto para que ela passasse a gerar 60% da energia consumida no município através de fontes renováveis. Então, a fonte principal nossa é a fotovoltaica. Então, nosso projeto tem a instalação da pirâmide solar da Caixinha de Curitiba,
na Caximba, no bairro da Caximba, e a instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica nos telhados dos terminais Pinheirinho, Boqueirão, Santa Cândida e da rodoferroviária. Além disso, é de grande relevância o trabalho desenvolvido por movimentos sociais em tempos de emergência climática. Programas do terceiro setor trabalham de forma tática e preventiva nos impactos dessas mudanças, minimizando os efeitos em comunidades invisibilizadas e que muitas vezes estão à margem do poder do Estado. Cientistas e pesquisadores são profissionais na linha de frente que buscam soluções para o problema das mudanças climáticas. Dar voz e ouvidos a eles é estar diante de uma ação efetiva. A exemplo, o painel de indicadores de mudanças climáticas de Curitiba, que vem trabalhando na questão de implementação das políticas públicas em torno do tema na cidade, e aponta para uma dificuldade de uma ação responsiva para o problema, mas avança na produção de dados sobre o assunto. Assim como os serviços prestados por jornais independentes e rádios comunitárias se mostram multiplicadores em tempos em que faltam luz. Conhecer a conjuntura do problema se mostra uma forma de não estar às escuras. Por isso, se informar e manter a sua comunidade informada sobre a realidade que se insere é de grande importância para dimensionar as possíveis ações a serem tomadas. Considerando os grupos de alta vulnerabilidade diante da emergência climática e os agentes participantes de movimentos de transição ecológica, conseguimos perceber que o desafio que se apresenta é muito maior do que uma busca por uma simples solução. Em vez disso, é crucial encarar essa luta como contínua, reconhecendo a necessidade iminente de construir políticas públicas com a efetiva participação popular e conferindo protagonismo a essas comunidades. Isto é, os cidadãos possuem voz, porém muitas vezes não são ouvidos. Assim, é essencial compreender que o direito à cidade é um produto das relações sociais. Somente através desse reconhecimento será viável garantir a eficácia das medidas de transição ecológica, adaptadas de forma mais adequada às diversas realidades das comunidades locais. Gosto mais da ideia da gente falar que Curitiba tem uma tendência à sustentabilidade. Curitiba tem uma tendência a ser uma capital inteligente, do que essa falsa afirmação, como o que o governador Ratinho Júnior também faz, que o Paraná é o estado mais sustentável do Brasil, que Curitiba é a capital mais ecológica, a capital mais sustentável, a capital mais inteligente. Porque isso cria também como é que eu posso dizer, uma paralisia, assim, parece que, você não pode criticar a cidade, você não pode apontar os erros da cidade. Não existe inteligência urbana, traduzindo Smart City, se a gente não tiver justiça social, se a gente não tiver enfrentamento à emergência climática. Sem energia para tudo. É um radiodocumentário produzido na disciplina Comunicação, Direitos Humanos e Emergência Climática, oferecido em 2023 no Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Produção, edição e narração por Ana Durek, estudante de Publicidade e Propaganda, e Pedro Vilhena, estudante de Relações Públicas. Orientação de Crisele Montipó.